Olá, eu vou resolver essa questão aqui do Enem 2012. Então aqui ele fala que começa, os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos da operação, necessitando a concentração total da tripulação e da torre de controle, não sei o que, segundo a Boeing e tal. Aqui não tem nenhuma informação importante, tá? E o que é importante aqui? Essa tabela. A tabela ela mostra o quê? Primeira informação relevante desse texto é que a altitude de y. Então, y, primeira coisa que eu preciso saber é a altitude. É altitude. Ok? E eu tenho o t. O t é o que? É o tempo. É o tempo. Então vamos ler essa parte aqui. A tabela mostra a altitude y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Considerando que durante todo o procedimento de pouso a relação entre y e t é linear. Ó, esse daqui é a segunda informação importante. Segunda não, terceira, né? Que o y é a altitude, o t é o tempo, e que a relação entre y e t é linear. Se é linear, significa que é uma equação desse estilo aqui, ó, ax mais b. Tá? De acordo com os dados, a relação entre y e t é dada pelo quê? Tá bom? Então, o meu objetivo aqui, basicamente... detalhe. Aqui eu coloquei y(ax mais b). Como ele já falou que o meu t é o tempo, então é t, tá bom? Então, o y é a altitude e o t é o tempo. Eu tenho que achar o valor de A e o valor de B. O que essa tabela aqui ela mostra? Ela mostra a relação entre o t e o y. Então, quando o tempo for 0, qual que é a minha altitude? 10.000. Quando o meu tempo for 5, qual que é a minha altitude? 8.000 em metros, tá? Quando o meu tempo for 10, qual que é a minha altitude? 6.000 e assim sucessivamente. Isso aqui é a mesma coisa que um gráfico, tá? Ó, eu vou só fazer aqui mais ou menos, ó, para ficar mais claro. Então, no x eu tenho t e no y eu tenho o y, tá? Que é a altitude. Então, quando for 0, quando o x for 0, o y vale 10.000. Aqui, ó, 10.000. Tá bom? Quando o x for 5, ó, quando o x for 5, vamos colocar aqui, qual que é o valor do y? Vamos colocar que é qualitativo o gráfico, tá bom? É 8.000, ó. Opa, vamos colocar aqui. Tá bom? Então eu tenho um ponto aqui e eu tenho um outro ponto aqui. Quando o x for 10, qual que é o valor da altitude? 6.000. 6.000 metros, ó. Tá? Então, quando o x for 10, é 6.000 metros. Aí aqui, ó, é uma reta, tá? Vou tentar fazer a reta aqui, ó. Vamos ver se une aqui, ficou uma reta mesmo. Ficou mais ou menos, tá? E assim vai, é uma reta, tá bom? Então, ó, aí, isso daqui é só para mostrar que isso daqui é a mesma coisa que o gráfico, tá bom? Então eu posso ter ou a tabela ou o gráfico. O costume é a gente mostrar o gráfico, tá bom? A primeira coisa que eu sei, ó, o que é o B? O B é o coeficiente linear. Se o B é o coeficiente linear, quer dizer que ele é o ponto que corta o eixo Y. Onde ele corta o eixo Y, o X é zero. Que é zero. Então, ó, quando o X for zero, eu vou ter 10.000. Então, quer dizer que a primeira informação que eu tenho é que o B vale 10.000. Ok? Então, eu já sei já que só pode ser a alternativa E ou D. Olhando pela tabela e pelo gráfico aqui que eu fiz, tá bom? Aí, continuando, qual que é o valor do A? O A eu mostrei já na playlist lá que eu tenho, tá? É matemática funções, eu ensino a calcular o A, o B, o que é o A, o que é o B. E como é que a gente calcula? A gente faz ΔY pelo ΔX. E eu posso pegar qualquer um desses pontos que tem aqui. Só que eu tenho que pegar 2 pontos sempre. Posso escolher. Eu posso pegar o 0, 10.000 e o 5, 8.000. Ou posso pegar o 5 e o 8.000 e o 20 e 2.000. Tanto faz. Vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, eu vou colocar 2 pontos aqui qualquer. Vamos escolher primeiro o 5 e o 8.000. Pronto. Lembrando que aqui é x e aqui é y. E o outro ponto que eu vou escolher, aleatório também aqui, não tão, mas o 15 e o 4.000. O 15 e 4.000.
tá bom? Mas você pode escolher qualquer 2 pontos. O importante é pegar 2 pontos da tabela aqui, 2 pontos válidos da reta, tá? E agora a gente vai calcular o ΔY. O que é ΔY? ΔY é 8.000 menos 4.000. Então, eu vou escrever aqui, ó, 8.000 menos 4.000. Dividido por quanto? Pelo ΔX. Como eu comecei do 8.000 e fui para o 4.000, eu tenho que começar do 5 e para o 15. Então, é 5, cuidado aqui, hein? Menos 15. Repara que embaixo vai ser um número negativo, tá? Então, 8.000 menos 4.000 dá 4.000. E 5 menos 15 dá menos 10. Cuidado, tá? Eu vou cortar esse zero com esse zero. Aqui vai ficar menos 400. Por que menos 400? Porque aqui, como não tem sinal, é mais. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 400. Então, a resposta é a D. Ok? Obrigado, é só isso. Tchau, tchau.